capítulo 1, do primeiro versículo até o versículo 12. Eu gostaria de convidar a igreja para nós lermos. Vamos ficar em pé. Vamos nos colocar em pé, vamos ler. Eu vou ler um versículo e a igreja leia logo em seguida, todo junto, o próximo versículo. A palavra de Deus diz assim: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo... A igreja pode ler. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis, e desceu a Jope, e achou que um navio ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem, e desceu para dentro dele para Tiro, como ele para Tarsis, de diante da face do Senhor. E então temeram os marinheiros e clamavam cada um aos seus deuses, e lançando no mar as fazendas que estavam no navio, para aliviar o seu peso. Jonas, porém, desceu a um lugar, ao porão, e deitou e dormiu com profundo sono. E dizia cada um aos seus companheiros: Vinde, lancemos sorte, para que saibamos o que causa nos sobrevém este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. E disse: Eu sou hebreu, e temo ao Senhor Deus dos céus, que fez o mar e a terra seca. Então os homens se encheram de grande temor, e lhe disseram: Por que fizeste com isto? Pois haviam os homens que fugiam diante do Senhor, porque ele os tinha agradado. E disseram-lhe: Que faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se levantava engrossadamente cada vez mais. Amém. Podeis assentar, irmãos. Irmãos, uma palavra bastante maravilhosa. Nós sabemos que essa palavra talvez não seja aquela palavra que muitas das vezes nós gostaríamos de ouvir, se é acostumado hoje, e porque as maioria das reuniões se fala de bênção, né? Só de bênção. Não se fala muitas das vezes de uma cobrança para as nossas vidas. E eu gostaria de nessa noite falar com bastante amor,
com bastante temor a palavra de Deus, porque essa palavra, ela é santa, ela é maravilhosa. E nós observando aqui, irmãos, a palavra que veio a Jeremias, a Jonas, dizendo: Jonas, filho de Amitais, levanta-te, aleluia, e vai à grande cidade de Nínive. A cidade de Nínive era, naquela época, a capital da Síria, uma cidade muito populosa, um povo que havia se afastado da presença de Deus, fizeram tudo que não agradava a Deus, realmente fizeram males contra o povo judeu, contra o povo de Israel. E, amados irmãos, o Senhor, Ele fala com Jonas, Ele fala com Jonas: levanta-te, Jonas, e vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, prega contra ela, porque Deus conhecia os ninivitas, conhecia aquele povo, e Ele faz o pedido a Jonas naquele momento, para que ele se levantasse e fosse até aquela cidade. E, amados irmãos, Jonas, homem de Deus, nós vemos nos versículos mais à frente que eles perguntam para ele: que ocupação é a sua? Aleluia, de onde vens? Que povo é o seu? E muitas das vezes isso pesa sobre a nossas vidas, quando alguém nos pergunta: quem somos nós? Aleluia, que povo é o nosso? Em algumas Bíblias fala que Jonas, quando ele se apresenta, ele diz: eu sou profeta. Aleluia. E, amados irmãos, a palavra de Deus, ela nos chama a atenção que Jonas, ele desce até Jope. Jope era um dos portos ali de Jerusalém, e compra uma passagem para um destino diferente. Ele compra uma passagem para Tarsis, para uma outra cidade. Realmente Deus já havia dito para ele o que ele queria, o que ele desejava de Jonas. Só que Jonas, ele desce até esse porto, e ele compra uma passagem para um destino totalmente diferente de Nínive. E, amados irmãos, aleluia, Tarsis era uma cidade bem longe. Diz os historiadores que era uma cidade aproximadamente de 4.000 quilômetros longe de Jerusalém. Uma cidade totalmente longe ali de Jerusalém. E eles compram uma passagem, ele compra uma passagem e desce, como diz aqui a palavra de Deus, ele desce para o porão. Ele desce para o porão achando que o porão poderia lhe esconder da face do seu Deus. Ele achando que o porão poderia realmente impedir os olhos de Deus. E nos dias de hoje, amados irmãos, eu quero vos dizer que todos nós temos um chamado. Eu quero dizer que todos vocês têm um chamado de Deus. Todos nós fomos chamados por Deus. Todos nós temos um talento. Todos nós, Deus tem um propósito conosco. Muitas das vezes costumamos estar na igreja cantando, participando de um grupo de louvor, mas eu quero te dizer que o chamado de Deus
não é somente isso. Nós sabemos que os louvores, ele vai continuar no céu. Agora o ministério que Deus ele tem para a igreja é totalmente diferente. Eu quero te dizer que quantas e quantas vezes o Senhor tem nos chamado e Ele tem um propósito com a nossa vida, e muitas das vezes nós nos esquivamos, nós tiramos o corpo fora, inventamos desculpas, e muitas das vezes nós vivemos desta maneira. Aleluia, eu não faço por esse motivo, eu não realizo a obra por esse motivo. Aleluia, e muitas das vezes começa a se esconder, começa a se afastar da presença do Senhor. Muitas das vezes achando, não, a obra é para o pastor, não, a obra é para o presbítero da igreja, não, a obra é para as irmãs do círculo de oração. Mas eu quero te dizer que Deus ele chamou a você do mesmo jeito que Deus chamou a Jonas. Ele também te chama. Ele tem um propósito com a sua vida, ele tem uma obra, ele tem um talento para realizar. Tem uma obra que você deve desenvolver. E muitas das vezes você diz, eu não tenho sabedoria, eu não tenho conhecimento, eu não tenho capacidade. Aleluia, eu quero te dizer que Deus ele não chama os capacitados. Ele chama aqueles que não são, aleluia, aqueles que não são capacitados, e vai capacitando, vai dando condições, vai dando sabedoria. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. E eu quero te dizer que não adianta a gente ficar inventando desculpa, querendo prolongar aquilo que Deus ele quer fazer, aquilo que Ele quer realizar através da nossa vida. E muitas das vezes você fala, não, eu já participo, eu já canto, tá bom demais. Tá não, irmão. Deus tem uma obra através da sua vida. Lá na sua faculdade existe alguém que precisa de começar a ouvir a palavra do Senhor dos seus lábios. Lá na empresa, em todos os lugares, existe um povo que quer ouvir a palavra do Senhor. Pessoas que estão perecendo na nossa rua, pessoas que estão perecendo ao lado da nossa casa. E muitas das vezes, será que nós realmente não nos cobramos quando essas pessoas, esse traficante, esse ladrão, essa pessoa que você conhece, que está perdido, e muitas das vezes ele parte para a eternidade sem ouvir que Jesus pode salvar, que Jesus pode transformar, que Jesus pode mudar a situação? Será que muitas das vezes a gente não se sente cobrado? Porque nós temos o Espírito Santo sobre a nossa vida. E eu quero te dizer que o Senhor ele te chamou e Ele te capacita. Aleluia, Ele vai te dar condições, Ele vai te dar sabedoria para falar a palavra. E eu quero te dizer que Deus tem um propósito contigo. Deus tem um propósito contigo. Aleluia, eu quero te dizer que Deus ele tem te observado. Deus ele tem te olhado. Aleluia, e existe realmente, não são poucas pessoas que estão indo para a condenação eterna, pessoas que realmente partem para a eternidade sem conhecer. As pessoas têm até estatística de pessoas que morrem no país do Brasil, não contando os demais países, pessoas que morrem a cada minuto, a cada instante. Será que são pessoas que conhecem a Jesus Cristo? Será que são pessoas que pelo menos ouviu falar que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo transforma, que Jesus Cristo liberta? Aleluia! Que nesta noite nós venhamos fazer uma reflexão nas nossas vidas espirituais. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Eu quero te dizer que Deus tem um propósito, Deus tem um plano para com cada um de nós. Em nome de Jesus Cristo, eu quero te dizer, aleluia, a mesma palavra que o Senhor diz a Jonas, Ele diz para nós: levanta-te, aleluia, levanta-te. Foi o hino que nós ouvimos, círculo de oração cantando: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, aleluia, e prega, aleluia, aleluia para ela, porque realmente o pecado, a malícia tem chegado diante de mim.
na escola como nós participamos hoje. É muito gostoso estarmos aqui nesta noite, ouvindo os cantores, os conjuntos cantando tão lindo, aleluia, nos alimentando. Mas eu quero te dizer que nesta noite Deus tem uma palavra para você. Deus tem uma mensagem para a sua vida, dizendo: levanta-te, levanta-te, porque eu vou te dar condições, eu vou te dar capacidade, eu vou te fortalecer. Deus, Ele tem um chamado para a sua vida. Deus tem um chamado para a sua vida. Aleluia. Muitas das vezes você, aleluia, tem um compromisso, tem uma responsabilidade. Você fala: não, está muito bom somente com isso. Mas eu quero te dizer que Deus tem coisas maiores. Deus tem coisas maiores para a sua vida. E eu quero te dizer: levante, porque Deus realmente, Ele precisa de você. Ele necessita de você nos últimos dias, aleluia, para fazer a diferença neste mundo. Quando nós ouvimos a palavra oficial, aleluia, que o nosso irmão Cleverson, ele leu aqui: vós sois o sal da terra. Aleluia, eu quero te dizer que nós realmente estamos vendo que esse mundo está se apodrecendo. O pecado realmente tem tomado conta da humanidade. Realmente nós temos visto a situação que nós caminhamos na questão da política e tantas outras coisas. A podridão está tão tamanha. Mas eu quero te dizer que existe um povo, e este povo és tu. Este povo somos nós que estamos aqui nesta noite reunidos. E a palavra do Senhor nesta noite para a sua vida é esta: levanta-te, põe-te em pé. Aleluia, como o Senhor falou a Ezequiel: põe-te em pé e eu falarei contigo. Deus vai te esclarecer aquilo que você deve fazer, aquilo que você deve realmente agir na presença do Senhor. Deus tem um propósito com a sua vida. E Ele desce, e Ele se esconde ali. E a palavra do Senhor diz que eles estavam navegando e sobreveio ali no mar. Eu quero resumir um pouco, irmão, porque as horas já nos mandam parar. E sobreveio um vento forte. Veio um vento forte sobre aquele mar. E ali os marinheiros, eles começaram a lançar às fazendas tudo aquilo que eles traziam. E eu quero dizer, para aliviar o peso do navio. Quero falar para você, meu querido, que quando Deus ele tem um plano, quando Deus tem um propósito conosco, e a gente tenta se esquivar, se esconder, eu quero te dizer que a gente tem percas. Há percas na nossa embarcação espiritual. Há percas. Há percas na questão financeira, na questão familiar. As consequências, ela começa a bater na família. Ela começa a acontecer em todas as situações. Porque você está se escondendo. Você está fugindo da responsabilidade. Amém? Há percas. E aquele navio, irmão, eles tiveram percas. Eles começaram a lançar toda a fazenda. Tudo aquilo que eles traziam sobre aquele navio foi lançado. E você tem percebido nos dias de hoje que Deus ele tem um plano contigo. Ele tem um propósito contigo. E muitas das vezes você tem visto as percas. Você tem visto as percas. E muitas das vezes está como o chefe do navio chega até Jonas e fala para ele, depois de todas as consequências, o navio estava em ponto de se quebrar. Ele chega para ele e diz assim: o que fazes, dormente? Aleluia. Eu quero te dizer nesta noite que o Senhor está presente aqui. O Espírito Santo está presente aqui. Você está entendendo o que Deus está falando
contigo. Aleluia. Muitas das vezes a gente faz de conta que não está entendendo, mas está entendendo sim, porque Deus ele fez um chamado para você. E o vento está forte. E eu quero te dizer que ali, amados irmãos, o vento começou a soprar forte. O vento assoprou forte. E nos dias de hoje você tem visto as consequências devido você fugir da presença de Deus, de você fugir da responsabilidade, daquilo que Deus tem para com a sua vida. Você tem fugido da presença do Senhor. Mas eu quero te dizer que de Deus ninguém se esconde. Da presença do Senhor ninguém foge. Aleluia. Quando Deus tem um plano, quando Deus tem um propósito, ninguém consegue se esconder. Alabaxurianda, alabacai. Ninguém consegue se esconder. Mas eu gostaria que você nesta noite entendesse o que Deus está falando contigo. Talvez você tenha visto no seu lar um vento forte. A provação, o problema está tão difícil dentro do seu lar, na sua vida espiritual, na sua vida financeira, na sua vida familiar, está difícil demais. E muitas das vezes parece que você não está compreendendo que Deus tem um propósito contigo. Eu quero te dizer o que você vai escolher: se levantar, aleluia, se apresentar, arabaxurianda, alabacai, e dizer: Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui, eu sou o causador de todo esse vento. Aleluia, lance-me no mar. Esse mar vai se acalmar, somente vocês me lançando no mar vai se acalmar. Eu sou o causador. Ele compreendeu o que Deus estava falando. Ele compreendeu aquele vento. Existe algum vento na sua vida? Não? Deus tem um chamado para você. Deus tem um propósito para você. Está soprando forte o vento. Está soprando forte o vento. E você não compreendeu por que motivo esse vento está soprando sobre a sua vida. Alabaxá, ele entendeu, irmão. Ele entendeu. Eu sou o causador de todo esse vento. Lança-me no mar e o mar vai se acalmar. Levante a sua cabeça, filho. Levante a sua cabeça nesta noite. Recama labaxurianda labacai. Levante a sua cabeça e se coloca diante do Senhor nesta noite. Não é diante do chefe do navio, mas nós sabemos que o nosso capitão é Jesus Cristo. É Ele que está realmente comandando a nossa embarcação. Se apresenta a Ele e diga para Ele: eis-me aqui, Senhor. Eu quero que esse vento se acalme. Eu quero que esse vento se acalme. Mas se levante. Ele tem uma obra contigo. Chega de arrumar desculpa. Ah, eu não faço isso porque o irmão olha com a cara feia para mim. Não, essa obra, o dono dessa obra não olha com a cara feia para ninguém. Ah, eu não faço isso porque está fulano, fala isso, fala aquilo, e começa, meu querido. No dia que Jesus ele vier, ele vai pedir para você apresentar as suas mãos. Não vai ser para aquele obstáculo, aquela pessoa que talvez você diz: ah, eu não faço por esse motivo. É você mesmo que vai apresentar. De como a labaxurianda labacai. É com você mesmo que vai ser o acerto. Irmão, isso vai ser aleluia, inevitável, esta cobrança. Porque Deus tem um propósito contigo. Deus tem um propósito contigo nesta noite.
Quem está entendendo o que Deus está falando? Não sou eu. Quem está entendendo, levante as suas mãos. Glorifique o nome do Senhor, exalte o nome do Senhor. Parece ser um pouco difícil, mas eu quero te dizer, irmão, algumas consequências você sabe que é contigo. Algumas consequências, o causador somos nós. Aleluia! Eu quero te dizer que o vento vai acalmar. Irmão, eu estou transmitindo essa palavra, eu não estou me importando se alguém vai pular, se alguém vai chorar, vai golpear. Eu estou transmitindo essa mensagem porque eu creio que o Espírito, ele fala ao coração dos crentes. Ele fala aos corações dos fiéis. E você sabe que você tem um chamado, que você é especial para Deus. Você é especial para Deus. E Ele vai fazer uma grande obra. Muitas das vezes você precisa abandonar alguma coisa para fazer a obra de Deus. Mas se Deus nessa noite Ele te chama, você pode abandonar até o seu escritório. Você pode abandonar o seu consultório. Você pode abandonar aquilo que você está fazendo para ocupar-se na obra de Deus. Eu me lembro de João Toledo. João Toledo trabalhava no Alfredo Teres. E ele ganhava um salário muito bom. E ele deixou aquele salário para ir para Caetité, para ganhar um salário pequeno, eu creio que 2 salários mínimos, para ir para a cidade de Caetité. Eu quero te dizer que muitas das vezes a gente precisa deixar alguma coisa quando Deus te chama, quando Deus tem uma obra, tem um chamado para a sua vida. Porque Ele realmente naquele dia você vai receber uma recompensa. Quantos que creem em nome de Jesus? Eu quero te dizer que Deus tem uma obra grande contigo. Levanta-te. Levanta-te. Eu creio que o Espírito Santo está falando ao seu coração. Aleluia. O que tens dormente, a gente está adormecido. A gente está acomodado, a gente está conformado com algumas situações que estamos vivendo. Mas eu quero te dizer, não se conforme com todas essas situações. Deus, Ele te chama. Eu gostaria de fazer um convite para a igreja hoje. E gostaria de pedir para o ciclo de oração das irmãs cantar aquele mesmo livro que vocês cantaram. Pode, pastor. Se o Espírito Santo Ele falou ao seu coração, você tem um chamado, você tem um propósito. O vento tem assoprado forte contra a sua vida. E você quer obedecer o chamado, o propósito de Deus sobre a sua vida. Eu quero convidar a igreja para ficarmos em